6h28, a rodada foi boa para o Palmeiras e também para o Grêmio, né? Pela Série A do Brasileirão, né, Felipe Melo? Muito bom dia a você. Tudo bem, Silvânia? Bom dia para você. Pedro Campos, bom dia. Para o Palmeiras foi uma baita rodada. O Verdão venceu o Bahia por 1-0 no sábado e como o Botafogo tropeçou ontem, a diferença caiu para 6 pontos. E na quarta-feira tem duelo entre as duas equipes. Palmeiras e Botafogo no Rio de Janeiro, com a diferença podendo cair para 3 pontos entre o líder e o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vai ficar com o jogo atrasado contra o Fortaleza, mas o Campeonato Brasileiro está parecendo que ficou aberto de novo. O Flamengo não jogou nessa rodada e se vencer também cai a diferença para 6 pontos em relação ao Botafogo, e o Grêmio, que venceu o América Mineiro por 4-3 neste final de semana, chegou a 50 pontos no Campeonato Brasileiro. Destaque ainda para a vitória do Atlético Mineiro contra o Fluminense, 2-0 para o Galo contra o Fluminense. O Fluminense já está há um bom tempo no modo final da Libertadores. Lembrando que a final da Libertadores é neste final de semana, hein? Sabadão, no Rio de Janeiro, Fluminense e Boca Juniors. Tivemos ainda o empate do Vasco da Gama contra o Goiás no duelo dos desesperados, 1-1. O jogo lá em Goiânia. O Internacional perdeu do Coritiba, 4-3, jogando no Beira-Rio. Tivemos ainda o Atlético Paranaense e o São Paulo, 1-1. São Paulo no ritmo de férias, mas é sempre bom ficar ligado ali na parte de baixo da tabela, hein? Os adversários estão pontuando e o São Paulo, nesse ritmo de férias, ainda não alcançou a pontuação para escapar da zona de rebaixamento. E o grande jogo da rodada foi o jogo ontem à noite entre Corinthians e Santos. Tudo igual na Neoquímica Arena, 1 para o Corinthians, 1 para o Santos, com muita reclamação dos jogadores do Corinthians de um pênalti marcado em cima do Soteldo nos acréscimos do jogo, em que o Santos conseguiu ali converter, bateu o Mendonça, fez o gol de empate. O árbitro Daronco não deu o pênalti no campo. O VAR, o Wagner Heiway, recomendou a revisão. No VAR, o Daronco foi e verificou ali uma penalidade que é muito, mas muito polêmica. Eu estava de frente para o lance, eu estava ontem no jogo de frente para o lance. Eu não marcaria nunca aquele pênalti de frente para o lance. Mas aí foi para a revisão do VAR, o juiz entendeu que o jogador do Corinthians fez pênalti no Soteldo, e aí os jogadores e a própria direção reclamaram bastante. Mas o fato é que o jogo terminou empatado, 1-1, o Corinthians criou mais oportunidades, mas é aquela história, né? Tem que fazer. O João Paulo foi o melhor jogador do jogo ontem, o goleiro do Santos. Como é que tá a classificação? O Botafogo, liderando o Campeonato Brasileiro, chega a 59 pontos, né? Perdeu ontem, mas se mantém com 59 pontos. Palmeiras 53, 6 pontos atrás, mas com um jogo a menos o Botafogo. Bragantino 52, tem um jogo a menos ainda. Grêmio 50, Flamengo 50 e o Atlético Mineiro 49 são os 6 primeiros que iriam para a Libertadores da América, né? Na zona de rebaixamento, Goiás 32, Vasco 31, Coritiba 29 e América 19 pontos. Coritiba 23. Uma informação importante aqui: o Santos está fora da zona de rebaixamento, tem 34 pontos, Bahia 34, Corinthians 37, Cruzeiro 37 e o Internacional 38 pontos. Ali são os times que estão ali lutando na parte de baixo da tabela. Que judiação que acontece com a saúde do Renato Augusto, né? Eu estava lendo ontem no jornal que ele só conseguiu completar 6 jogos na partida inteira ao longo desse ano. Em apenas 6 jogos ele conseguiu jogar o jogo inteiro. Ontem poderia ter sido a 7ª, mas acabou também sendo substituído, né? Infelizmente, às vezes a gente vê bons jogadores com esse tipo de problema de saúde, e o que impede, né, que a gente veja todo o talento que o jogador tem em campo. São situações como essa, né, que colocam aí o Corinthians onde ele está, porque sem sombra de dúvida é o melhor do time e faz muita falta quando sai de campo o Renato Augusto. Vamos falar um pouco da Série B, Felipe Melo? Vamos lá, Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve um duelo de G4 pela Série B do Campeonato Brasileiro, terminou empatado. Vitória e Juventude ficaram no 0-0, o Vitória tá ali, ó, mas muito próximo, já está praticamente confirmado na Série B, na Série A do ano que vem. Vitória líder do Campeonato
chega a um empate com o Juventude, que é o 5º colocado agora. Ainda nesse final de semana, Londrina e CRB 1-1, Vila Nova 2, Atlético Goianiense 1, Criciúma 3, Sampaio Correia 0, Ituano e Mirassol 0-0 na sexta, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0 e o Botafogo de Ribeirão venceu o Guarani por 1-0. Além do Ceará 2, Sport 1, os jogos desta rodada. Hoje ainda tem um jogo, Chapecoense e Tombense, às 8 horas da noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. O G4, Vitória 65 pontos, Sport 59, Atlético Goianiense 59, Criciúma 57. O 5º, Juventude, tem 57, o 6º, Novo Horizontino 56, o Guarani, o 7º, 55, Vila Nova e Mirassol 54. Então até o Mirassol, até o 9º colocado, todo mundo ali com chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, uma Série B muito equilibrada. E faltou pouco para o Fortaleza, hein, Felipe? Muito pouco. Fortaleza quase garantiu o título da Sul-Americana. Pegou um time cascudo, a LDU, um time que tem história na Sul-Americana, na própria Libertadores da América. O Fortaleza fez 1-0, depois tomou um empate, foi para os pênaltis, teve a grande chance. O último pênalti era o Fortaleza fazer, correr para o abraço, mas o goleiro da LDU defendeu. Na sequência, o Fortaleza perdeu e a LDU, a Liga de Quito, um time tradicionalíssimo do Equador, conseguiu mais um título da Sul-Americana, pro azar do Fortaleza, né, que chegou tão perto de levantar um título histórico. Aconteceu com a Ponte Preta recentemente, há 10 anos, exatamente há 10 anos, a Ponte Preta chegou na final e acabou desperdiçando a oportunidade contra o Lanús, e agora foi a vez do Fortaleza numa final de Sul-Americana, ficando com o vice. A torcida reconheceu, a torcida fez uma grande festa, hein? Foi bonito. Reconheceu, teve torcedor que fez loucura, vendeu o carro para ir viajar. Teve um até que tatuou o braço antes do jogo. Não dá, né? Não pode tatuar o braço antes do jogo. Tatuou o braço com a taça. Teve jogador de Fortaleza que tocou na taça antes do jogo começar. Isso dá um azar danado. Desde 2020, qualquer time que tocou, o jogador que tocou na taça antes da bola rolar, o time perdeu. Então não pode tocar na taça antes da bola rolar. E o Fortaleza acabou derrotado pela LDU, a Liga de Quito, que foi campeã da Sul-Americana nesta temporada. Mas a torcida saudou a equipe que fez bonito no campeonato. Bom, vamos falar dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil também está fazendo bonito, hein? E o destaque deste final de semana foi pro beisebol. A gente não ouve falar de beisebol no Brasil, né? Tem gente que acha que nem tem beisebol no Brasil, mas tem o beisebol no Brasil, está crescendo, uma modalidade que está evoluindo no Brasil e provou isso nos Jogos Pan-Americanos deste ano em Santiago. O Brasil perdeu o ouro, mas ficou com uma prata inédita, uma medalha inédita para a seleção brasileira que não disputava uma edição dos Jogos Pan-Americanos desde 2007. Perdeu da Colômbia na final, mas conseguiu um grande feito. Antes do PAN, olha só para ter noção, a seleção tinha 34 derrotas e 6 vitórias antes do PAN. E nesse PAN superou adversários tradicionais. A Venezuela é tradicional, a Cuba, a própria Colômbia ainda na fase de grupos. O Brasil conseguiu ali um feito, chegando nessa medalha de prata. O Brasil conquistou ali no jogo contra a Colômbia. Parabéns para a seleção brasileira de beisebol. E o domingo foi de muitas vitórias para o Brasil em Santiago, que ultrapassou o Canadá no quadro de medalhas. O 5º ouro brasileiro no basquete feminino ainda garantiu mais um no handebol feminino, somando 34 medalhas de ouro. Além disso, 100ª medalha brasileira veio com o Falcão no judô, que venceu seu confronto sobre Carnin, que levou a prata. Laura Pigos fez história com o ouro após 36 anos no simples feminino de tênis. Na canoagem, Ana Sátila conquistou a medalha de ouro e no caiaque cross. A equipe brasileira de hipismo garantiu passaporte para Paris 2024 e o bronze, enquanto Ana Marcela Cunha e Viviane Hamblut fizeram dobradinha de prata e bronze na maratona aquática. Neste momento, o Brasil tem 34 medalhas de ouro, 39 de prata, 33 de bronze, 106 medalhas no total. Uma medalha separa o Brasil do México em relação ao ouro, né? O México tem 35, o Brasil tem 34. Estados Unidos liderando com 68 medalhas de ouro. Eu acho que o Brasil vai conseguir superar e terminar em segundo lugar nesse Pan-Americano em Santiago. Ouro também no basquete feminino, né? Vencendo a Colômbia pela 5ª vez no PAN. Bacana. Que mais? Hoje vai ter uma grande injustiça. O Messi deve ser eleito mais uma vez como bola de ouro
da premiação da revista France Football. Acontece hoje à tarde. O Messi é o grande favorito para vencer. Já venceu 7 vezes essa premiação de melhor jogador do mundo. É a premiação mais tradicional. Existem 2 premiações. A do Bola de Ouro e a do The Best, que é a premiação da FIFA, que recentemente a FIFA lançou aí o The Best. Messi é apontado como favorito, mas tem também outros jogadores. O Vinícius Júnior é o único brasileiro que aparece nessa lista. Não deve ganhar. O Haaland é um outro jogador do Manchester City. Esse, pra mim, seria o melhor do mundo hoje, tá? Mas não sei se vai ganhar. E o Mbappé também, outro jogador ali que tá concorrendo. São muitos jogadores. O Harry Kane também tá ali. O Lewandowski, Lautaro Martínez. Mas assim, tá entre Messi, Mbappé e Haaland, na minha opinião. Eu acho que eles vão dar o prêmio pro Messi pela Copa do Mundo conquistada pela Argentina. Mas é o prêmio de melhor jogador da temporada. O Bola de Ouro. E o Messi na temporada não foi bem no Paris Saint-Germain. O Messi teve aí depois a sua transferência pro Inter Miami. Não tá jogando tão bem assim, né? Apesar no campeonato estadunidense ele tá indo certamente bem, mas assim, em relação a outros jogadores, ele deve levar por causa da Copa do Mundo. O Messi que já tem 7 bolas de ouro da revista France Football. E depois, no final do ano, ainda tem o The Best da FIFA. São os 2 prêmios de melhores jogadores do mundo.